Olá, caríssimos estudantes, vamos para mais uma aula de ensino remoto, aula de matemática. Vamos tratar aqui sobre o Teorema de Pitágoras. Então, inicialmente a gente coloca aqui para você esse triângulo, né, que aparece aqui em amarelo. Ele é um triângulo retângulo, né, porque ele possui aqui, ó, um ângulo reto. Esse ângulo que aparece aqui, ele corresponde a um ângulo com medida 90 graus, né? Então, o teorema de Pitágoras, ele vale justamente para o triângulo retângulo. E no triângulo retângulo, os lados desse triângulo, eles têm denominações especiais, né? O lado que fica oposto, né, ao ângulo reto, ele é denominado de hipotenusa, como a gente pode ver aqui, né, o A. É o maior lado do triângulo também. E esses outros dois lados que formam o ângulo reto, no caso aqui, ó, B e C, eles são denominados de catetos, tá? Então vamos agora aqui para uma animação em que a gente tem, né, aquele triângulo, o triângulo ABC, né, ele reto aqui, aqui a hipotenusa, aqui um cateto B e outro cateto C. Então vamos aqui na animação observar aqui que a gente vai prolongar esses lados, né? Ó, a gente vai formar aí, no caso, três quadrados, como vocês podem observar, né? Ó, tinha aqui o B, a gente formou esse quadrado B, e aí já calculou a área do quadrado B, né? Do mesmo jeito fizemos com o C aqui, ó, a gente prolongou e formou um quadrado. E aqui no outro lado, que era a hipotenusa, a gente prolongou e formou também um quadrado e calculamos aqui a área de cada um desses polígonos. Agora, imaginem vocês, vamos pensar que esse cateto B ele tem a medida 3, esse cateto C tem a medida 4 e a hipotenusa aí tem a medida A. Então, se nós tivermos aqui esse cateto tendo medida 3, se esse cateto tiver medida 3, essa área aqui, ela vai ser igual a 9, né? Porque é 3 ao quadrado. Já o C aqui tendo medida 4, o lado tendo medida 4, esse quadrado aqui ele vai ter área igual a 16, né? Porque vai ser 4 ao quadrado. Já aqui, esse outro quadrado tendo lado 5, a área correspondente a ele vai ser igual ao quê? A 25, né? Então, vamos visualizar bem esses três quadrados. E aí a gente vai agora fazer uma nova montagem aqui, né? Vamos observar aqui o seguinte, ó, gente. Se você pegar a área do quadrado aqui de lado B, no caso B ao quadrado, que lá, né, a gente vê aqui, ó, que lá essa medida do B, ela correspondia a quanto? A 3, né, ó. Se você observar aqui o B, ó, o B aqui era 3, então 3 ao quadrado, 9. Aí mais o C era 4, então 4 ao quadrado, 16. E o A, a gente viu que ele era 5, né? Então ele tinha como área 25. Então olha o que é que a gente consegue obter. Se eu pegar o B ao quadrado, somar com o C ao quadrado, eu vou ter o quê? A ao quadrado. Eu vou ter 25. Então, essa demonstração aí, geométrica, é justamente o teorema de Pitágoras, né? Então, o que é que Pitágoras diz? Se você tem um triângulo retângulo, tá? Que ele é composto por um ângulo de 90, que é um ângulo reto, o teorema diz que se você somar, né, os quadrados de seus catetos, como a gente fez aqui, ó, o cateto B ao quadrado somado com o cateto C ao quadrado, ele vai ser igual ao quadrado da sua hipotenusa. Então aí nós temos o teorema de Pitágoras, né? O quadrado da hipotenusa, ele é igual à soma do quadrado dos catetos. Então é um teorema muito importante dentro da geometria que nós vamos utilizar aí em vários contextos. Vamos lá, pessoal. Aqui resolvi algumas questões relacionadas ao teorema de Pitágoras, como aplicações, para que vocês possam responder os exercícios. E aí a gente traz aqui a primeira questão, né? Ele coloca, é bem teórica. No triângulo retângulo, o maior lado está oposto ao ângulo reto e se chama o quê? Então aqui é bem simples, ele se chama hipotenusa, né? A gente tem sempre o triângulo retângulo assim, né? Ó. Então, o maior lado, que é esse aqui, a gente vai chamar de hipotenusa, né? Os outros dois lados que a gente falou que é B e C são chamados de catetos, né? Vamos para a próxima questão.
Calcular o valor de x no triângulo retângulo abaixo. Então, nós vamos olhar para o triângulo, observamos aqui que o ângulo reto é esse aqui. 3 e 4 aqui são catetos, né? E esse x aqui, que é uma medida desconhecida, ele é a hipotenusa. Então, a gente aplica aí o teorema de Pitágoras. O que que diz o teorema de Pitágoras? Que o quadrado da hipotenusa, né? A gente faz o quadrado da hipotenusa, x ao quadrado vai ser igual à soma do quadrado dos dois catetos. No caso, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Resolvendo isso aqui, gente, vai ficar assim. X ao quadrado igual 3 ao quadrado dá 9, 4 ao quadrado dá 16. E aí, somando 9 mais 16, nós vamos ter o quê? 25. Agora aqui, ó, eu tenho x ao quadrado igual a 25. Então, eu posso dizer que x é igual a raiz quadrada de 25. Portanto, x vai ser igual a quanto? X vai ser igual a 5, ou seja, a medida aí da hipotenusa, no caso x, vai ser igual a 5, aí você marca aqui a letra C. Próxima questão, nós temos também, ó, dois catetos, né, ó, 3 e 3, aqui é o ângulo reto, esse x também é a hipotenusa. Então, a gente vai dizer que a medida da hipotenusa ao quadrado, ela vai ser igual à soma do quadrado dos dois catetos, né? 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, eu vou ter o que aqui? Que x ao quadrado vai ser igual. 3 ao quadrado, gente, dá 9. Mais 3 ao quadrado, 9. Então, nós temos aqui que x ao quadrado vai ser igual 9 mais 9 dá 18. Vamos aqui agora, tirando o quadrado, nós vamos fazer x igual a raiz de 18. Pessoal, vamos lembrar de uma propriedadezinha lá do 9º ano, né? A gente vai fazer isso aqui, ó. Nós temos raiz de 18, vamos escrever esse 18 como produto de dois números, onde um deles é um número quadrado perfeito. No caso, seria aí, ó, 2 e 9, né? Olha, que 2 vezes 9 dá 18. E 9, a raiz é 3. Então, quando a gente faz isso, ó, raiz de 9, a raiz de 9 é 3. E o 2 a gente deixa aqui na raiz. Então, ó, quem vai ser a medida aí de x? 3 raiz de 2. Então, a gente vai marcar aqui, ó, 3 raiz de 2. Aqui eu gostaria de dar uma dica para vocês, muito bacana, tá? Essa dica diz o seguinte: toda vez que você tiver os dois catetos no triângulo retângulo, né, com a mesma medida, a hipotenusa sempre será a medida de um cateto, ó, a hipotenusa, ela vai ser igual à medida de um cateto multiplicado pela raiz de 2. Sempre vai acontecer isso. Então, vale essa dica, certo? Vamos para a próxima questão. Ó, aqui ele diz: calcular o valor da diagonal do quadrado abaixo. Essa diagonal tá aqui, ó, é representada por x. A gente vai visualizar aqui, ó, um triângulo retângulo, né? Ó, cateto 10, e aqui é a hipotenusa. Aí você pode utilizar a dica que eu passei agora, né? Quem é a hipotenusa se os dois catetos têm a mesma medida? A hipotenusa vai ser a medida do cateto multiplicado por raiz de 2. Você simplesmente pode fazer isso, né? A questão de Enem a gente não pode estar perdendo tempo, né? Então, nós vamos ter aqui, ó, 10 raiz de 2, usando a dica. Ou então, resolvendo como foi feita a questão anterior. Eu encontro aqui rapidinho a resposta, 10 raiz de 2. Ok, pessoal?